Gravação iniciada, presidente. Então, nós estamos retornando à nossa sessão do dia 27 de agosto, parte da manhã, entrando na pauta, o item 100 e... Agora aqui eu fechei a pauta. Pantaroli, me socorre, por favor. É 152, né? 151. 151. Perfeito. Item 151, o processo a ser relatado é 11968-00156/2025, também da Teconswap, na esteira das penalidades aduaneiras. Outro embaraço, a fiscalização, também cotejado com a questão da omissão de informação dentro do prazo. A multa foi R$ 5.000, eu trago aqui rapidamente o resumo do acórdão da DRJ de Recife, de 1137008/2012, folhas 3742, aonde aqui foi, a operadora foi em relação a não informar a atracação e desatracação da embarcação Aliança Gávea, no dia 23/12/2008, foi final de ano, houve a descarga e carga de várias mercadorias, e a Receita ficou ao largo dessa informação. A conduta, então, foi entendida como imprópria aos controles aduaneiros, basicamente com a N800, né, salvo engano meu, e a empresa sofreu penalidade nesse sentido, e ela realizou a sua defesa, alegando que já tinha sofrido uma penalidade num outro processo sobre a advertência e que não estaria sujeito a nova recriminação por parte da área aduaneira. Enfim, diz que sustentou também que não havia conduta ofensa à questão de atracar e não avisar, que, enfim, que o que aconteceu foi um problema no seu servidor, que não teria como fazer, que só fez no dia seguinte, de boa fé, e, enfim, que não estaria descumprindo ali a hipótese que caberia e não teria que sustentar essa penalidade do artigo 32. É muito parecido com o anterior que nós vimos da N800. Aí tomou ciência, né, porque a partir disso houve um acórdão que ratificou a posição do auto de infração, foi autuada, mantido o auto, dia 19/12, e de forma preliminar, aqui, nesse recurso, ela traz as seguintes situações, que não é possível ela ser apenada duplamente e que não houve a conduta ofendida na legislação aduaneira. Eu dou conhecimento do recurso, foi admitido de forma dentro do prazo. Em relação às colocações, de fato, verifica-se que não há como aceitar essa questão da denúncia espontânea, porque havia um prazo fatal, que era imediata chegada do navio, então teria que ter registrado, esse é o prazo, tá? A IN 800, artigo 32, parágrafo 4, é a chegada do navio. Hoje, atualmente, o operador, no caso, o transportador, faz com data de dias atrás, 2 dias atrás, 48 horas antes. Naquela época, era na chegada. Hoje é pior, é antes. Então, ele tentou que fosse aplicado aí a denúncia. Eu entendi que não, porque a súmula do CARF, justamente replicando, não se aplica ao advento do artigo 102, 3766, porque a denúncia é em relação ao aspecto de instrumental, temporal, fixado pela Receita. Logo, a penalidade tem que ser mantida, uma vez que ele só fez no dia seguinte de forma intempestiva, né? Aí ele o navio fez a atracação entre 8h10 e 14h25, e ele só foi no dia 24 informar a Receita Federal. Então, o sistema ficou atrasado, a informação no Siscomex. E, bom, quanto ao mérito, ele entra na questão isso é questão preliminar, que eu não acato, então afasto aí pelo CARF 126, súmula, e em relação ao mérito, imposição de dupla penalidade, não houve essa questão dos ibis idem, porque a questão é o seguinte, foi aplicada a ele em relação, eu fui pesquisar o processo, né, esse processo é uma advertência,
pela falta de registro nos documentos, ou seja, ele não registrou e tomou a penalidade, que é um outro processo administrativo, é da seara da área aduaneira, não é feito com base em quantificação, então não cabe ao CARF, e já foi aplicado. E analisando aqui, a própria norma que foi utilizada contra ele no outro processo, o parágrafo 15 do artigo 76 da penalidade, que foi dada a ele, está escrito aqui, as sanções previstas nesse artigo, isso é a lei que está falando, não sou eu, não é regulamento, é a lei. As sanções previstas neste artigo não prejudicam a exigência do imposto e a aplicação de outras penalidades cabíveis em representação fiscal para fins penais. A advertência, inclusive eu botei no voto, e eu não vou entrar aqui, senão vou perder muito tempo, eu digo, inclusive, que são duas advertências com duas finalidades bem distintas. Uma é de chamar a atenção das obrigações com sistemas de alfandegamento que tem que operar, e o outro é a consequência ao prejuízo ao controle aduaneiro, que foi obstaculizar o acesso à informação e acesso à fiscalização no momento que o navio estava presente no porto. Então, são duas questões que se complementam, e eu entendo que são fatos a partir de um fato, que é uma coisa é acostar o navio e ele ter a obrigação de registrar, a outra é ele obstacular a chegada à fiscalização. Então, são coisas complementares, mas mesmo assim a lei obriga, então, ficou muito tranquilo de aplicar penalidade. Da inexistência da conduta, não é verdade, a conduta houve, ele tinha a obrigação de informar no prazo, no dia 24, no dia 23, e só informou no dia 24, contrariando a IN. Então, ficou tranquilo para mim, eu votei no sentido de conhecer o recurso voluntário e não dar provimento, é assim que eu voto. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Nada? Vamos botar em votação. Doutor Lázaro, como vota? Com o relator. Com o relator. Doutor Oswaldo, como vota? Acompanho o relator. Doutor Carlos Pantaroli, daqui a pouco ele não está presente, vou pular então. Doutora Fernanda, como vota? Com o relator. Doutora Maria Eduarda, como vota? Perdão, é doutor Marcos. Desculpa, doutora Maria. Doutor Marcos. Acompanho o relator. Doutora Maria Eduarda, como vota? Com o relator. Doutor Leonardo, como vota? Com o relator. Doutor Carlos Henrique, como vota? Com o relator. Ok. Então, o item 151 da pauta ficou conhecido do recurso voluntário e não dado provimento por unidade de votos dessa turma do colegiado. Perfeito. O item 152, que vai entrar em votação, também da TECON SUAP, penalidade também ao crivo do decreto-lei 3766, artigo 107.2, combinado com 77 da 10.833, a questão de mercadoria de contêiner não localizado em trânsito aduaneiro. Eu trago aqui, por bem assentado, a lavra do voto da RJ de São Paulo, nessa acordo impugnado, de 16.84038. Aqui fala que houve no dia 26/2, chegou ao porto de Suape, um navio longo em Rio, trazendo cargas, 7 contêineres de mercadoria destinadas à exportação, acobertados por uma declaração de exportação. Então, houve uma cabotagem, a carga veio de Vitória, e aí fez ali uma saída, e entra no outro navio, que é o navio anemone, e seguiria posterior. Essas operações têm que ser informadas à Receita Federal, ou seja, término da chegada do navio, com a carga, com a conclusão do trânsito de exportação, e aí a carga fica disponível para embarcar no novo embarcação e fazer, de fato, a operação. O que aconteceu em síntese é que a TECON SUAP simplesmente não avisou a Receita Federal nem da chegada da carga e da sua saída. Então, descumpriu a IN 28, né, que é o caso do trânsito de exportação, descumpriu o controle aduaneiro do local, e, em resumo, ela diz o seguinte, que ela pede anulação, no caso, no recurso, né, lá junto à delegacia, à DRJ, diz que supostamente tinha deixado de informar os 7 contêineres, supostamente, por causa da baldeação, e é bom fazer uma colocação, né, porque na área aduaneira que existe uma diferença entre transbordo e baldeação. A baldeação é a carga que é colocada no piso do armazém, e depois ela embarca em outra embarcação, e o transbordo é direto. Então, aqui a implicação é muito séria, porque essa carga entrou em área alfandegada, física. Ela deixou o navio, entrou e saiu.
e simplesmente o terminal não fez a informação. Aí diz a data, diz que os contêineres foram, de fato, desembarcados e que ficaram armazenados, sim, com ela e que foram para a embarcação e que ela emitiu uma listagem com todos os contêineres dessa baldeação. Aí tem uma norma interna, que é a portaria 41/2008, diz que ela entregou essa relação só em 2 de março de 2010. Ou seja, a operação foi dia 26, ela só entregou depois da operação, a Conferência dos Lacres, e aí foi feita uma Conferência dos Lacres, só que na Conferência dos Lacres, conforme atesta a oposição de carimbo no documento, não foi localizado os contêineres, não houve uma confirmação nessa documentação, e os contêineres podem ter sido vistoriados, ou seja, uma vez que os lacres de trânsito não foram conferidos, a Receita entendeu que houve ali uma omissão por parte dele, não informar, e aí virou uma suposição em relação a essa carga, o paradeiro da carga. Então, ele entende que não cometeu nada demais, por não ter feito a defesa dessa informação, que essa penalidade não estaria, assim, correta. Aí foi ao julgamento, a DRJ, por sua vez, diz que é cabível, sim, a penalidade, porque restou comprovado que a carga em regime de trânsito deveria ter estado depositada no terminal e não se encontrava mais lá sob guarda da presença depositária. Tinha que esperar o fiscal chegar lá para concluir o trânsito. Simplesmente, em tese, essa carga foi transportada por um navio e a Receita não tomou ciência do fato. Enfim, caiu o recurso para nós. Basicamente, diz que não tem existência de dano erário, que isso aí que não houve qualquer problema, pela falta de inspeção física do LAC, não havia necessidade, porque poderia ser feito por amostragem, e aí ele começa a entrar na seara da atividade fiscal, o que a Receita deve ou não deve fazer, se contrapõe à portaria, enfim, acha que a portaria não é clara em relação a essa verificação, poderia ser feito ou não. Ele usa a portaria dizendo que o fiscal poderia ou não, que essas operações foram realizadas a contento, que o controle aduaneiro não foi prejudicado, porque houve uma declaração de exportação e consequente liberação da carga no porto de origem. Aí ele alega que a carga chegou lá no estrangeiro. Ele não prova, ele não tem comprovante, o único documento que ele tem é a saída de Vitória, e ele não tem nenhuma comprovação que a carga fisicamente entrou no navio. E depois, eu me salvo engano meu, ele faz uma colocação aqui que a carga tinha chegado no destino, tinha operado a exportação, enfim. É uma denúncia espontânea, ele alega isso, porque ele entende que se aplica de novo o 107, como a gente já viu, aplicar o CTN, aí, mas o próprio regulamento já tem, né, denúncia espontânea de infração acompanhada. Ele traz aqui alguma coisa em relação ao atraso de entrega, ele tenta apresentar um acordo, mas é uma situação, acho que diferente daqui, na capitulada, tá? É carga de transporte, aqui não é carga transportada, é carga concluída de trânsito na posse do armazém. Então, enfim, ele queria que fosse aplicada uma multa de R$1.000 em cima da operação. E aí ele trouxe alguns argumentos, argumento que não houve dolo, é bem grande a colocação dele. Enfim, e aí, enfim, ele entende que não se aplica a ele essa situação pela não localização, ele quer afastar. Aí venho com o meu voto, eu vou entrar com o voto, ok? No voto, em relação à inexistência de dano erário, eu entendo que não, porque, de fato, a Receita ficou sem a informação necessária para acompanhar. Cabe à Receita Federal determinar se ela deve ou não deve. A portaria diz que cabe à fiscalização a escolha, e ele entendeu que a portaria afastaria o trabalho do fiscal de ir lá no local. Não, a portaria diz que cabe à fiscalização escolher o momento, se vai, se não vai, e ele impediu o acesso à informação, porque só deu a informação a partir já da saída do navio. O navio já tinha saído do porto, né? Então não tinha como analisar carga nenhuma. E, no caso, o descarregamento dos 7 contêineres, inclusive, foi dia 26 de fevereiro, tá? Então, ele tinha tempo suficiente para informar a Receita,
e ele informou depois que a carga partiu no próprio dia, já depois da carga tendo ido embora. Então, assim, eu não entendo que foi feita a destempo, né? Foi feita a destempo. A questão toda se circunscreve à AN28, né, que é a questão do trânsito, e aí, por sua vez, né, ele só pode realizar essa autorização do novo embarque com autorização expressa da Receita Federal. O artigo 35 da AN fala isso. O embarque de mercadoria destinada à exportação somente pode ocorrer após desembaraço e, quando for o caso, conclusão do trânsito aduaneiro, devendo ser realizado sob controle do controle aduaneiro. Ou seja, está notório que a AN diz que tem que ter a presença de um fiscal, ele achou que não precisava e autorizou a continuação da viagem, porque o despacho começou lá em Vitória, né? E aí foi para o navio, o despacho já estava sendo feito, despacho de exportação. Mas não é o caso, porque tinha ali que fazer a baldeação, e o artigo 35 fala, aplica-se o disposto do 31, sempre que o depositário liberar, aqui a questão da penalidade, da infração, e aqui está dizendo que cabe sim a questão, salvo engano meu, que depois tem que liberar o embarque, não desembaraçar a pescador, bem assim quando transportar, realizar a operação de embarque, baldeação, sem a pertinente conclusão do trânsito. Não houve a conclusão. A carga estava física, ele tinha que ter dado um tempo razoável ao fiscal acompanhar. Quando o fiscal se pegou os documentos, viu que tinha lá a informação da carga e ele não conferiu nenhum lacre. Estava dizendo que o lacre estava não rompido, mas ele não viu o lacre, foi um papel que ele viu. Então, nesse caso, ele descumpriu para mim essa situação toda. Enfim, aqui, inclusive, poderia ser cancelado todo o despacho, em função do descumprimento da fase da conferência, ou seja, anular essa exportação, não teve chance de fazer nada, a exportação acabou, pelo que ele alega, foi embarcada a carga. Vou mais à frente, eu não vou perder muito tempo. Não apliquei a denúncia espontânea, enfim, eu não concordo com a aplicação do CTN, do artigo 5, que tem norma específica, o artigo 102, não houve essa espontaneidade, foi depois que a carga já estava embarcada, teria que ser antes, porque o próprio regulamento fala. Aqui eu faço aquela anotação dizendo que CTN não se aplica, e aqui a multa de R$15 mil, aplica-se ainda, né, no artigo, não poderia ser também adotado, porque no caso a penalidade assim se apresentou, né, R$15 mil, no caso, por mercadoria que não foi cumprido o regime de trânsito, né, que a carga não seja localizada. Eu agora só estou com uma dúvida aqui no valor, sinceramente agora me lembro, capitular o valor, eu acredito que aqui tem uma falha no meu relatório, que eu tenho que botar o valor aplicado da penalidade. Eu me esvaí com relação à defesa, 15 mil, ele queria que aplicasse R$1.000, né, por volume depositado, só que aqui no caso, não é volume, não é depósito, não pode ser R$1.000, porque não é a figura do depósito, é a figura do trânsito aduaneiro, é da baldeação. Então, a baldeação é colocar a carga no piso, para depois entrar no navio que foi feito. Ele quer transformar a figura do trânsito numa figura de depósito. Então, a multa certa é R$15 mil. Aí eu explico aqui a baldeação, aqui justamente faço a explicação, que é a transferência da carga de um veículo para outro, ou seja, desce e vai, então não é aplicação. Inexistência de conduta dolosa e aí prevalência do objetivo da boa-fé, entendo que a fiscalização foi, mesmo que ele entenda que não houve uma fé dele, mas ele assumiu o risco, uma vez que ele não cumpriu o que mandava a IN 2894, e ele criou o óbice da observância do regulamento e do decreto-lei, enfim, não tem como fugir ao fato, na minha opinião. Aqui estão são os 7 containers, então são 7 vezes, eu acho que é isso, 15 mil cada container, foi a aplicação da multa. Esses são os containers que estavam listados e que não foram verificados, tá? Então, o terminal tem aqui as mercadorias. Enfim, ela responde. Então, por todo esse exposto, eu votei no sentido de conhecer o recurso e negar provimento à empresa, mantendo o auto de infração. Foi nesse sentido de manter o julgado e o auto.
E dou a palavra aos meus amigos, fiquem à vontade. Tentei resumir o mais rápido possível. Alguém tem alguma coisa a colocar? Não havendo discussão, boto em votação. Doutor Lázaro, como vota? Com o relator. Doutor Oswaldo, como vota? Acompanho o relator. Doutor Pantaroli, como vota? Acompanho o relator. Doutora Fernanda, como vota? Acompanho o relator. Doutor Marcos, como vota? Acompanho o relator. Doutora Maria Eduarda, como vota? Com o relator, presidente. Doutor Leonardo Branco, como vota? Com o relator. Ok. Então, por unanimidade de votos, conhece do recurso e negar provimento no seu mérito. Doutor Carlos Pantaroli, me ajuda aqui, por favor, que eu fechei sem querer a pauta, eu vou ter que abrir novamente, eu estou sem a pauta na minha tela. Só um minutinho, porque meu computador congelou, eu tive que fechar todos os Word aqui. Terminou com esse processo, Nesse processo, a gente encerra a votação Encerra a pauta dia do 27, amanhã. Isso. Então, já dado encerrada a sessão, peço ao meu amigo Isaías que encerre a gravação e peço também ao doutor Leonardo Branco que encerre a gravação.